Olá, boa noite a todos. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou presidente da Academia Mineira de Letras, que é uma instituição fundada em 1909 para promover a literatura brasileira, a língua portuguesa, enfim, a cultura, a história, a memória, as artes, os espetáculos. E é uma instituição que tem o prazer de ser uma das curadoras desta importantíssima iniciativa chamada Bienal Mineira do Livro. Um grande empreendimento a favor do livro, da leitura, do mercado editorial, da cadeia produtiva do livro, que é algo que o Brasil precisa sempre, cada vez mais, e mais do que nunca, prestigiar, não é? A cadeia produtiva do livro é alimentada pelo amor que todos nós temos, pela paixão que todos nós temos pelo livro, pela literatura, pela leitura, pelos autores, né, que fazem a nossa cultura brasileira. Hoje eu tenho o prazer muito grande de conversar com um dos intelectuais, um dos pesquisadores mais importantes, mais competentes naquilo que ele faz, que é o professor Eduardo Assis Duarte. Eu quero ver se o professor Eduardo já chegou. Como é que eu aprendo aqui a convidá-lo para essa conversa, né, que será uma conversa muito, eu espero muito, tenho certeza, uma conversa muito interessante sobre a literatura produzida em Minas Gerais, não é? Enfim, estou vendo aqui que o professor já entrou, meu querido amigo, grande poeta, grande professor, Edmilson de Almeida Pereira também já entrou, bem-vindos. Temos aqui vários amigos que já estão participando dessa arena virtual, né, que é o modo como agora nós nos comunicamos aqui. Muito bem. Agora eu vou convidar o professor. Cliquei aqui no botão que me mandaram clicar. Vamos ver se deu certo, conectando o professor Eduardo. Aí está o professor Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. Prazer grande. Boa noite, como é que vai, Rogério? Tudo bem? Tudo bem, é uma alegria para mim, enfim, conversar com você, né, nessa arena virtual hoje que é o Instagram, né, nós estamos todos aprendendo aqui a lidar com essas tecnologias. Muito obrigado por ter aceitado o Exato. convite da academia e da Oh, Bienal eu que também. agradeço. Eu que agradeço e fico muito contente com essa possibilidade da gente estar falando um pouco aqui, não é, dos escritores e escritoras mineiras, não é, e, Claro. sobretudo, da contemporaneidade, não é, e, enfim, uma alegria muito grande estar trazendo essa discussão aqui para a Bienal Mineira do Livro. Isso, eu como mediador dessa conversa e como presidente de uma das instituições que faz a curadoria do evento, tenho por obrigação institucional, enfim, fazer uma leitura importante sobre um pouco a história da Bienal, que é uma leitura breve, mas que é uma leitura necessária. O governo de Minas Gerais apresenta a Bienal Mineira do Livro, patrocínio Valurec, Gontijo, Café Três Corações, BH Shopping, Lei de Incentivo à Cultura de Minas. Realizada pelo Grupo Asas e pela Câmara Mineira do Livro, a iniciativa oferta a você um dos seus eixos oficiais, Bienal na sua casa. Muito mais do que uma resposta aos desafios que a pandemia nos trouxe, a Bienal é uma iniciativa permanente, realizada todo mês, para que estejamos próximos até que possamos estar juntos. Autores, editores, livreiros, distribuidores e personalidades do mundo dos livros estarão sempre aqui com você. Vamos compartilhar informações, casos, vamos realizar sorteios, enquetes, enfim. Esta é a Bienal Mineira do Livro na sua casa. Participe, se engaje aí nesse grande projeto em favor da cultura brasileira. Eduardo, eu agora vou te apresentar muito brevemente, embora você não precise de apresentação, mas enfim, vamos lá. O Eduardo é formado em letras pela UFMG em 73, fez o mestrado em literatura pela PUC em 78, PUC do Rio de Janeiro, doutorado em teoria da literatura na USP em 91, fez 2 programas de pós-doutorado, um na Unicamp e outro na Universidade Federal Fluminense. Foi professor da UFMG até 2005, continua ativo na UFMG, onde coordena hoje 2 grupos importantes. É o grupo de pesquisa Afrodescendências na Literatura Brasileira e o Literafro, Portal da Literatura Brasileira. No resumo muito grosseiro, Eduardo, é isso. Dá Vamos ótimo, lá. perfeito.
Vamos lá, Vamos lá. vamos trabalhar um pouquinho. Vamos trabalhar. É o seguinte, caberá a mim só sugerir alguns tópicos para a sua reflexão. E você é o maestro dessa Perfeito. orquestra aí. Nós vamos abordar hoje a trajetória e a obra de vários escritores mineiros, né, e várias escritoras mineiras, que, de uma certa forma, se relacionam e se vinculam naturalmente ao campo de pesquisa ao qual você se dedica, que é o campo da literatura chamada afrodescendente. Né? Que primeiros registros você faz dessa literatura, tanto no Brasil como em Minas Gerais? Olha, perfeito. Antes de mais nada, quer dizer, a gente precisa distinguir, não é, entre uma autoria afrodescendente, não é, e o que vem a ser chamado ao longo do todo o século XX, não é, de literatura negra ou afro-brasileira. São duas questões próximas, porém há distinções, porque há autores afrodescendentes que não assumem o projeto da literatura afro-brasileira. Correto? Ao mesmo tempo que você tem no século XIX alguns precursores importantes que são afrodescendentes e que produziram uma literatura muito inspirada não, eu diria até inspiradora, do que vai acontecer mais tarde, a partir do século XX. Então, o que ocorre? O projeto da literatura negra é um projeto ocidental, é um projeto da diáspora negra no Ocidente, em especial nas Américas. Não é? Esse projeto ele está fazendo mais ou menos aí 100 e poucos anos, não é? Que ele existe. Ele começa pelo Caribe, ali por volta de 1915, 16, 17, 18, chega aos Estados Unidos, no famoso movimento da Renascença do Harlem, né? A partir dos anos 1920, né? Com grandes nomes como o grande poeta Langston Hughes e tudo mais, e também a questão toda da arte negra americana, inclusive na música, o jazz, tudo isso. No Caribe isso é muito forte também, né? Na década de 1920. Na década de 30, isso fortalece mais ainda e chega na Europa com o movimento francês da negritude francesa. Portanto, eu costumo dizer que a literatura negra ela é um projeto internacional e ele é um projeto inovador em todos os sentidos, porque pela primeira vez na história da arte, da literatura mundial, você tem um movimento literário que começa do lado de cá do Oceano Atlântico. Começa nas Américas. E das Américas ele vai para a Europa. E dali para o resto do mundo. Então, das Américas, do Caribe, dos Estados Unidos, ele chega na Europa com a negritude, daí ele se espalha. E chega ao Brasil, oficialmente, em 1944, quando você tem a fundação do Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro, por Abdias Nascimento. E pela primeira vez, um terreiro de Umbanda será montado no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que era um espaço onde negro não entrava. Até então, atores negros não podiam atuar. Então, há uma mudança muito forte no mundo inteiro, e isso chega ao Brasil. Mas há precursores. Há autores afrodescendentes do século XIX, eu vou citar apenas 4 nomes, tá? Que são afrodescendentes, e fizeram uma literatura que coincide em muitas coisas com esse projeto que só vai aparecer no século XX. Eu cito Machado de Assis, eu cito Maria Firmina dos Reis, eu cito Cruz e Souza e eu cito Lima Barreto. O Lima Barreto é muito engraçado, inclusive, porque ele diz, negro ou mulato, como queiram, fiquem à vontade, percebe? Então, no entanto, a chamada literatura negra ocidental, ela é um projeto do século XX. Ela é um projeto do século XX. E no Brasil, ele foi interrompido, esse projeto, por 2 ditaduras que nós tivemos. Nós tivemos a ditadura do Estado Novo getulista, que sufocou a Frente Negra Brasileira, que sufocou ficcionistas como Nascimento Moraes, que são pessoas completamente ignoradas pela história da literatura brasileira. E mais para frente, você tem o golpe, a ditadura civil-militar de 64, que impõe uma censura
as artes, e sufoca o Teatro Experimental do Negro, e sufoca uma série de outras iniciativas. Então, só quando você tem o começo da abertura, né, a partir do fim do famigerado ato institucional número 5, que as pessoas hoje querem ignorar, né? Então, quando o ato institucional número 5 ele é encerrado em 79, com a anistia e com o famoso processo de abertura, etc., aí sim, aí a literatura negra brasileira ou afro-brasileira ganha um fôlego impressionante no Brasil todo, com a fundação dos Cadernos Negros em São Paulo, etc., etc. E aqui em Minas, Minas não ia ficar de fora disso. Nós temos Adão Ventura, e Adão nos lança, logo que acaba o AI-5, é impressionante isso, porque começa a abertura e o Adão me vem e me publica A Cor da Pele. Vocês estão vendo aí, né? A Cor da Pele, esse é um livro revolucionário, porque esse é um livro saudado pelo Silviano Santiago como um marco que faz a literatura negra ocidental aportar no Brasil, e em especial Minas Gerais. Eu vou ler só um versinho do Adão, em que ele diz o seguinte: eu, pássaro preto, cicatrizo queimaduras de ferro em brasa, fecho o corpo de escravo fugido e monto guarda na porta dos quilombos. Então, Adão Ventura, que tinha iniciado a carreira dele 10 anos antes, numa outra linha, ou seja, ele era um poeta negro, mas que não tinha aderido a um projeto de uma literatura negra. E a partir desse momento, a gente vê uma guinada na carreira do Adão. Você vai ter uma grande antologia de nível nacional, que é essa aqui, Axé, Antologia Negra da Poesia Negra Brasileira. E aqui, nessa antologia, Axé, o Adão me escreve um poema chamado Negro Forro. E aí o poema diz: Negro Forro, minha carta de alforria não me deu fazendas. Não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos. Minha carta de alforria costurou meus passos nos corredores da noite de minha pele. Então, por aí vocês já percebem que é uma literatura incisiva, que é uma literatura que tem, de fato, uma meta política. E é curioso isso, porque no campo da crítica literária, a gente começa a perceber que o modernismo em 1980, a herança modernista já estava bastante combalida. Então, aquele projeto de 1922 já não estava vigorando mais. O projeto de 30, a mesma coisa. O projeto de 45, igualmente. E aí você tem, a crítica na época chamava de pós-modernidade, uma literatura que não abre mão da política. É uma literatura. Parece que havia um sufoco no poeta da censura da ditadura. Quando isso acaba, há um grito de liberdade. E você tem Cadernos Negros, você tem essa antologia, você tem uma série de outras manifestações que vão fazer, vamos dizer, renascer no Brasil o projeto da literatura afro-brasileira. É por aí, rapidamente, a historinha é um pouco essa. Ótimo. Está muito bem narrada, enfim, estou aprendendo muito, e eu queria destacar uma outra figura, Eduardo, contemporânea de Adão Ventura, e talvez menos lembrada, que é a figura de Valdemar Eusébio Pereira, que você destaca em alguns estudos seus. O que você teria a dizer sobre ele? Eu não entendi o nome que você falou, perdão? Valdemar Eusébio Pereira, que você estuda, perfeito. você pesquisa. Perfeito. O Valdemar é um poeta inspirado, né? O Valdemar publica logo depois. O Valdemar vai publicar Do Cinza ao Negro, que é também um livro muito forte, que é também uma proposta bastante incisiva
e identificada a esse projeto, que é um projeto de combate ao racismo. É um projeto, é uma literatura empenhada em dar, não é dar a voz ao negro, como se queria fazer no modernismo de 22. Não é a negra fulô do Jorge de Lima. É o negro tomando a palavra. É diferente. Ele é uma nova consciência negra do negro. O filósofo Achille Mbembe coloca isso muito bem. Não é o branco desenhando a consciência do negro de acordo com o... É o próprio, vamos dizer assim, essa proposta, ela não é pura e simplesmente restrita a esses dois nomes que a gente está colocando aqui. Quer dizer, em nível nacional, você tem vários outros que estão também trabalhando nessa mesma linha. Então, que o grupo de escritores, o coletivo de escritores de São Paulo, se intitula Quilombo hoje, né? O Quilombo hoje. Quer dizer, então, o quilombo de palavras, é o quilombo de poesia, é o quilombo da literatura, é uma literatura quilombola, nesse sentido. E, no entanto, ao lado dessa linha mais incisiva, você tem outras linhas que também são de autoria afro, mas não tão incisivos assim, no sentido de uma crítica mais contundente. Percebe? Eu quero saber se você está me escutando bem, Eduardo, agora ou não? Estou te escutando. Ruim ainda. Não, estou escutando bem. Estou te escutando. Ok, perfeito. E Falamos você? Então de Adão Ventura, falamos agora de Valdemar. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a produção de outros nomes, e eu já quero aqui falar logo de cara, primeiro da poesia e depois da prosa. Se fosse possível a gente dividir um pouco os seus comentários sobre os autores nessas duas vertentes da literatura. Claro, primeiro, perfeito. Então, poesia. Vamos começar com a poesia de Conceição Evaristo. Pois é. Grande amiga de Adão, militante social em Belo Horizonte nos anos 70, em plena ditadura. Em plena ditadura, a Conceição exibia um Black Power imenso no Rio de Janeiro e tinha um trabalho junto às comunidades eclesiais de base, tinha um trabalho junto a de uma leitura crítica da condição da mulher negra na sociedade brasileira. Então, o famoso poema da Conceição, de Vozes Mulheres, né? Quer dizer, ele desenha muito bem esse novo roteiro estético que nós vamos ter a partir do século XXI. Não é? Porque é um realismo totalmente diferente dos realismos anteriores. Não o realismo burguês do século XIX, não os vários realismos do século XX, o realismo crítico, o do Graciliano Ramos, por exemplo, o realismo socialista de um Jorge Amado, nem o realismo fantástico de um Wander Piroli e de outros autores brasileiros, mineiros inclusive também, do Murilo Rubião, mas um realismo fincado na condição social excluída dessas pessoas. Quer dizer, é um realismo fincado no cotidiano da exclusão social. Então, é um realismo que volta atrás e vê as origens dessa exclusão. Ou seja, é um realismo que dialoga o tempo inteiro com o testemunho. Daí a importância, por exemplo, da herança da Carolina Maria de Jesus. Porque a Carolina, ela faz o testemunho. A Conceição não. A Conceição faz o testemunho, mas ela põe esse testemunho na poesia, ela põe esse testemunho na ficção. Então a Conceição vai adiante. Eu queria pedir licença para ler o poema de Conceição Vozes Mulheres, porque eu acho que é o poema guia de toda essa obra da Conceição. E o poema diz: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe
Ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida. Então você percebe que esse é um poema que é um projeto literário. Tem um projeto literário embutido aqui, que a Conceição realiza com brilhantismo ao longo dessas 2 primeiras décadas do século XXI. Não é? Então, essa é uma tendência de uma literatura negra, de fato, calcada no protesto, calcada na denúncia, calcada no realismo. E ao lado dela, você tem outras tendências. E aqui em Minas também. Claro. Eu citaria, pedindo licença a você, para falar do nosso grande poeta mineiro, Edmilson de Almeida Pereira. O Edmilson é um autor dos mais prolíficos poetas brasileiros hoje, contemporâneos, e eu acho que dos mais competentes, dos mais criativos e dos mais produtivos. O Edmilson tem pouco mais de 50 anos, e o Edmilson já tem mais de 50 livros com o nome dele na capa. Eu digo, Edmilson, pelo amor de Deus, como é que você consegue fazer tudo isso, fazer crítica, fazer literatura, dar aula de literatura, fazer pesquisa antropológica, fazer uma poesia de altíssima qualidade, não é? E tudo isso em pouquíssimo tempo. Não é? A estratégia do Edmilson é outra. O Edmilson se volta como antropólogo competente que é, muito pouca gente sabe disso, mas o Edmilson tem um doutorado em antropologia, né? Então todo esse trabalho com os Arturos, todo esse trabalho, não é, com a cultura popular banto-católica mineira, o Edmilson está ali. E o tom do Edmilson é diferente do tom da Conceição. São 2 autorias negras, são 2 vozes negras que estão tocando na mesma questão, mas com uma sintaxe poética diferente. Então eu vou ler o poema Capelinha do Rosário, que está no primeiro livro do Edmilson, né, no Árvore dos Arturos, de 1988. Então vocês percebam, quer dizer, o Edmilson também está conectado com toda essa onda de afirmação afro que ocorre a partir do final da ditadura militar. E diz o Edmilson: os negros estão chegando com seus tambores. Silêncio. Os negros cantam velados. Os Arturos estão chegando com seus lenços azuis. Silêncio. Os Arturos cantam velados. Os negros estão chegando com seus padroeiros. Silêncio. Os negros têm nomes velados. Os Arturos estão chegando com seus santos. Silêncio. Os Arturos têm deuses velados. Olha só que verso. Os negros Arturos com seus tambores sagrados. Silêncio. Estão cantando calados. Os negros Arturos com seus terços de contas. Silêncio. São 1000 negros guardados. Então percebe? É uma outra forma de trabalhar esse passado. É uma outra forma de trabalhar essa exclusão. É uma outra forma de trabalhar a subalternidade. Eu penso que é uma outra linhagem distinta, por exemplo, do quilombo hoje, distinta do quilombo descendente, mas que não fecha com o projeto de uma literatura puramente voltada para o protesto, puramente voltada para a denúncia. Né? O Ricardo acha, inclusive, que esse rótulo de literatura negra é um rótulo que limita. Ele não quer ser rotulado como simplesmente poeta negro, porque ele acha que ele quer ser só poeta.
E é evidente que nós, críticos, nós temos que obedecer a isso, nós temos que respeitar isso, porque não cabe à crítica pautar os poetas. Quer dizer, não cabe à crítica dizer para os poetas o que eles têm que escrever ou não. Quer dizer, pelo contrário, cabe a nós respeitar profundo. Posso ler o poema de Adão Ventura? Posso ler o poema de Adão Ventura? Sim. O poema, Claro. pasmem. Seu áudio está O falhando poema um se pouco, chama. viu? Está falhando? Aqui tá, enfim, eu espero que eu esteja sendo ouvido. Melhorou. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Ok. O poema, pasmem, Assim. chama-se Exu, o poema de Ricardo Aleixo, publicado em 88, junto no livro que ele fez, junto com Edmilson Pereira, Árvore dos Arturos. Então, perdão, Árvores Arturos, não. Desculpe, A Roda do Mundo, desculpe. Exu, primeiro que nasceu, último a nascer. Deus capaz de ardis, controlador dos caminhos. Eleguibara, parceiro de Ogum. Barrete, cabelo pontudo como um falo. Dono dos 800 porretes. 800 porretes nodosos. Senhor da fala fácil. Sopra a flauta e seus filhos vêm. Bará chega fungando. O povo pensa que é o trem partindo. Então você percebe a sutileza, quer dizer, como que você trabalha essa mesma herança a partir de um enfoque distinto. Nós mostramos aqui duas tendências perfeitamente, que convivem muito bem uma com a outra, né? Mas que tem pontos de partida e pontos de chegada diferentes, né? E Perfeito. Já falamos então aí de Adão Ventura, de Valdemar Eusébio Pereira, de Edmilson de Almeida Pereira, de Ricardo Aleixo. Antes de passarmos para os prosadores, eu gostaria que você falasse de Anelito de Oliveira. pois aí também. É outro grande nome que ainda herda a tradição. O poeta crítico, isso é uma tradição também centenária da poesia moderna ocidental. O nosso amigo, ele trabalha, o Anelito, ele trabalha numa outra linha, né, em que essa questão da negritude está presente, mas não é algo que seja uma bandeira desfraldada, né, a estilo, por exemplo, de uma poesia panfletária, de cadernos negros e coisas desse tipo. Temos aqui esse livro, Três Festas, Love Songs After a Monk, né, que é uma homenagem ao músico negro americano Thelonious Monk, que é o seguinte: você começa o texto numa chave irônica, e essa chave irônica, aos pouquinhos, sem que o leitor tome ciência direito disso, essa ironia ela vai evoluindo lentamente para um registro sarcástico, que é absolutamente corrosivo em sua crítica. Então tem esse poema, nesse livro, em homenagem ao Thelonious Monk, As Três Festas. Nesse livro, Três Festas, há um belo poema do Anelito, em que ele coloca a voz de um brasileiro jovem racista. E esse jovem brasileiro racista vem e diz o seguinte: alguns radicais atrasados continuam acusando o país de racista. Querem regalias como, por exemplo, cotas nas universidades públicas. Isso sim seria racismo. Seria o mesmo que reconhecer que os negros não têm capacidade de passar no vestibular e garantir sua vaga num curso superior. Ora, o sol nasce para todos, só não enxerga quem não quer, e aí ele vai desenvolvendo. E o rapaz racista continua falando. Afinal,
e vem em outro instante dessa mesma voz, os negros têm uma participação violenta no processo social brasileiro. Violenta, ouviram? Violenta. Violenta, porra! Como violenta? Pergunta o interlocutor. Um militante, eu quis dizer, argumenta aquela voz importante, significativa. Sabe? Na culinária, sabe? Na capoeira, sabe? Na música, sabe? Na religião, sabe? Olha que cabelo lindo, lindo. O que a gente precisa é fazer muita pesquisa e mostrar para as pessoas preconceituosas que os negros são muito importantes para o Brasil, mas sem briga, sem guerra. O Brasil é mesmo uma democracia racial. E é também por isso que vai ser um grande país. Vamos tomar uma cerveja? Vamos? Você viu aquela novela das 8? E o Big Brother? Então você percebe que o tom irônico, isso ele bebeu em Machado de Assis, quer dizer, como é que ele está dialogando com Machado de Assis o tempo todo? É como se eu sou um leitor meio compulsivo de Machado de Assis, estou sempre relendo. Então eu vejo o traço machadiano aqui, quer dizer, ele começa de leve e ele vai subindo o tom, e essa ironia ela vai desembocar num sarcasmo, que é absolutamente corrosivo, né? Então você percebe que são muitos os registros possíveis dessa fala negra na poesia contemporânea, mas ela não abre mão da problematização das questões mais urgentes. Eu diria, repetindo Machado, que todos esses que nós falamos aqui agora são pessoas do seu tempo e do seu país. Eles não perdem de vista o país, nem o tempo, o que está se passando no resto, no planeta, nas ideias, o que tem vindo por aí. Hoje mesmo, a gente percebe uma onda negra muito forte no planeta inteiro, e o Brasil não vai ficar de fora disso. Né? Então você percebe como que essa literatura que está o tempo todo ligada com as antenas do poeta, estão conectadas com a problemática social brasileira, sem dúvida alguma. Perfeito. Falamos aí dos poetas, das poetas, enfim, vamos falar agora dos prosadores, das prosadoras. Eu quero começar com a mineiríssima Carolina Maria de Jesus. Pois é. A Carolina é um patrimônio. A Carolina é um patrimônio de Minas Gerais. A Carolina é um patrimônio da literatura brasileira. A Carolina é uma figura assim fundamental para todo esse grupo, para toda essa vertente negra da literatura brasileira. Por quê? Também é a primeira vez que a crítica ao processo de modernização excludente implantado no Brasil após a independência, vamos voltar lá atrás, porque desde a independência se fez a independência, mas não se acabou com a escravidão, não é? Se fez a independência e depois se fez uma abolição de mentira, porque a exclusão social do negro persistiu, e Lima Barreto denuncia isso o tempo inteiro na obra dele. Não é? O que acontece no quarto despejo? É a primeira vez que o processo de crítica ao modelo excludente de desenvolvimento social capitalista implantado no Brasil, essa crítica já tinha sido feita antes pelos brancos. Eu cito aqui o clássico de Josué de Castro, A Geografia da Fome, por exemplo. Uma coisa é você ser um pesquisador branco, com bolsa, com conforto, para falar dos que estão passando fome. Outra coisa é dar para os seus filhos. Né? O 13 de maio, hoje é dia 13 de maio. Dizem que acabou a escravidão. Agora eu sou vítima da nova escravidão, que é a fome. Então a Carolina, ela tem um papel fundamental nessa, vamos dizer, pós-modernidade, que ninguém usa esse termo mais. Né? A Carolina é absolutamente contemporânea, porque ela está dialogando o tempo todo com o testemunho. Ela põe a vida dela na página que ela escreve. E eu acho que a gente tem que, Rogério, a gente tem que destacar uma coisa muito importante,
que é o fato de todos os originais da Carolina estão microfilmados e digitalizados e disponibilizados pela UFMG no acervo de escritores mineiros. Você telefona lá, marca um horário e você vai ler os cadernos na tela do computador, não é nem microfilme, porque esse material já está todo digitalizado. Isso foi uma doação que um pesquisador importantíssimo, o professor José Carlos Bomerri, da PUC, da USP, né, da Universidade de São Paulo, que foi quem recuperou os cadernos todos da Carolina, ele microfilmou, que é uma tecnologia ultrapassada, e depois ele doou, agora há poucos anos atrás, ele doou esse material para a UFMG, e nós conseguimos digitalizar esses microfilmes, porque o microfilme é uma tecnologia completamente ultrapassada. E hoje nós temos isso no acervo de escritores mineiros, todos os originais da Carolina Maria de Jesus estão copiados, estão lá nos computadores. E a Carolina é um marco. Não é à toa que a Carolina foi traduzida em 14 idiomas. Está publicada em mais de 40 países. O Quarto de Despejo tira uma edição por ano nos Estados Unidos. Aí você vai dizer, porque americano adora biografia e tudo. Quarto de Despejo não é uma biografia. Quarto de Despejo é um diário. Não é uma biografia. Então, alto lá. É um escrito memorialístico? Sim, é um escrito memorialístico. Mas não é uma autobiografia. E isso é um documento fortíssimo de uma época em que se falava em progresso, 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 mas é o progresso que não abre mão da favela. Tem que ter favela. Uhum. Progresso tem que ter favela. Uhum. Nós falamos. Só fala. Desculpe. Eu não estou te ouvindo. Desculpe. Alô? Seu som está falhando de novo, Eduardo. Seu som está falhando de novo. Vamos tentar de novo. Pois é, o seu som também está falhando, não é só o meu. Então, nós estamos com um problema de internet, possivelmente. Ok. Vê se está bom agora. Tá beleza? Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Agora está ótimo. Você está me ouvindo? Tá, beleza. Nós falamos bem sobre a Carolina, aí entre as prosadoras importantes, né? Agora a Companhia das Letras acabou de anunciar, entre ontem e hoje, que vai editar as obras completas dela, né? Uma boa notícia. Agora eu queria que você comentasse um pouquinho sobre Ana Maria Gonçalves. Perfeito. É outra mineira. É curioso que nós temos os destaques afro na poesia são todos homens. E os destaques afro na ficção são todas mulheres. Eu acho isso incrível, né? A Ana Maria é um fenômeno, quer dizer, a Ana Maria também está nessa mesma... A Ana Maria está nessa mesma estética, né? Em que você faz um trabalho dialogando com o testemunho o tempo todo. O testemunho de época, né? É a literatura de denúncia. Então você está o tempo todo voltado para essa questão. É uma história que precisa ser reescrita. A história do Brasil ela é cheia de lacunas. Ela é cheia de mitos. O mito obscurece a história. O mito ele vai apagar a história. Ao fim e ao cabo, ele apaga a história. Né? Porque essa história, esse mito da democracia racial, de que nós somos um país mestiço, e de que aqui não tem racismo, e que era uma escravidão benigna, uma escravidão diferenciada, isso é um mito. E o livro da Ana Maria ganhou o prêmio Caça de las Américas, melhor romance da América Latina, de 2006, e o prêmio entregue em 2007, não foi à toa, porque uma peça realmente de muito fôlego, um romance que levou anos e anos para ser escrito, né? Um romance de mais de 900 páginas, em que ela assume a perspectiva do oprimido, da mulher negra, da mulher oprimida, e põe essa mulher para falar. E não no sentido de eu, em terceira pessoa, vou dar a voz para ela. Não. O romance todo se constrói como se ele fosse um manuscrito feito pela Luísa. Né? Então, há todo o mito de Luísa Maim, que até hoje não se sabe ao certo
se Luísa Maim é uma invenção, uma lenda, ou se Luísa Maim de fato é uma mulher que existiu de fato, que, enfim, há toda uma polêmica em torno disso. A Ana tem conhecimento disso, mas a Ana parte de outro ponto de vista. Existiu e continuará existindo aqui no meu livro. Não é? Então, o romance também tem uma outra questão fundamental. Ela humaniza o negro. Ela humaniza a mulher negra. A Luísa, não é? A Keinde, o Keindé, depois muda de nome para Luísa, não é? É um ser humano, como qualquer outro, que tem virtudes e tem defeitos. Ninguém é perfeito. Né? A Ana Maria, ela inclusive foi criticada por setores radicais aqui e ali, porque, enfim, a nossa heroína, o que foi feito da nossa heroína, peraí, não cabe ao movimento, eu volto àquela antiga fala, não cabe ao movimento social pautar a literatura. A literatura está acima disso. A literatura está muito acima disso. Então, a final, volta para a África, torna-se uma negociante de sucesso, fica rica, não é? E se casa com um branco. Qual é o problema? Qual é o problema disso? Não é? Por que quis casar com esse branco? Ela é sujeito do corpo dela. Ela é sujeito do desejo dela. Ela é um ser humano que precisa ser respeitado. Então, para além desse antagonismo negro e branco, quer dizer, o romance da Ana Maria mostra que o ser humano está além disso. O ser humano está além dessas questões políticas partidárias e de movimentos e coisas desse tipo. Porque o ser humano é muito complexo. O ser humano é uma figura complexa. Então, a personagem da Ana é uma personagem de uma altíssima complexidade. É altamente e completamente diferente dos estereótipos que você tinha antes, feitos pelo modernismo de 22. Não dá para comparar a Nega Fulô com a personagem da Ana do Defeito de Cor, porque a Nega Fulô é um estereótipo. É um estereótipo construído por um branco. Né? E a Keinde da Ana Gonçalves é uma outra figura. Ela tem uma densidade. É um romance portentoso. Eu me alegro muito de ter sido um dos primeiros críticos a escrever sobre Defeito de Cor logo que o livro saiu, percebe? E eu acho que o que eu escrevi há 20 anos atrás ainda está meio que de pé. Ela faz uma metaficção. Ela faz uma metaficção historiográfica, inclusive usando personagens da época, poetas, pessoas, políticos, gente conhecida na época, torna-se personagem dela. Ela se apropria dos personagens da história para fazer uma coisa que hoje está escancarada na modernidade. E isso são os historiadores que dizem. A Lilia Schwartz coloca isso muito bem. Não há história com H que não tenha muito de história com E por trás. Ou seja, toda história é uma narrativa. É uma narrativa, depende de quem está contando. Tem história dos vencedores, tem história dos vencidos. Então, eu penso que a Ana, ela se debruça sobre essa história dos vencidos, percebe? E edifica, sem colocar em pedestal, mas edifica no sentido de transformar aquela... Podemos continuar? Alô? Sim, acho que estamos te ouvindo bem. Eu queria que as pessoas dissessem no chat se o som está saindo. Está me ouvindo, Eduardo? Estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Algumas pessoas estão se manifestando aqui. Oi, Luciana Pimenta, boa noite. A poeta Luciana Pimenta está nos assistindo. E ela está dizendo que está sem voz, que a conexão está muito ruim. Mas, enfim, vamos tentar continuar. Agora voltou. Tá bem. Eduardo, falamos aí da Ana Maria Gonçalves. Eu quero que você fale um pouco sobre essa cronista importante, contista, premiada, Cidinha da Silva. Pois é. É outra mineira
importante nesse trio aí de ficcionistas mineiras, né? Conceição, Ana Gonçalves, Cidinha, são três figuras assim de ponta, não é? E o que ocorre é que você tem na Cidinha um trabalho que dialoga muito com as novas gerações. A Cidinha também começa a publicar já no século XXI. O primeiro livro da Cidinha é de 2006, não é? A Cidinha ela navega com muita habilidade pelas fronteiras entre a crônica e o conto, porque essas fronteiras também hoje elas estão um pouco questionadas, né? Afinal, o que é crônica, o que é conto, e qual é o romance que também não tem um pouco a crônica do seu tempo. Vamos ler Machado de Assis, a crônica do Brasil daquela época está toda embutida nos romances, na ficção de Machado de Assis, né? Vamos pegar o Jorge Amado, quer dizer, você tem toda uma crônica daquela época, daquele tempo, ali no romance do Jorge Amado, não é? Então, vocês estão me ouvindo, espero que estejam me ouvindo, mas, enfim, a Cidinha tem uma multidão de seguidores na internet, ela tem um público cativo a partir do blog dela, né, em que ela comenta questões da atualidade, né, e depois ela leva essas questões todas para a ficção dela, e é uma ficção também fortemente crítica, é uma ficção de crítica social muito forte, né? E o tempo inteiro é uma ficção que está dialogando tanto com o testemunho do passado, tanto a questão das heranças, inclusive familiares, tudo isso, como também de um passado mais longínquo, né? E também a questão toda do presente, da miséria, da exclusão, todos esses temas atuais estão muito fortes na ficção e na crônica, tanto na ficção como também na crônica da Cidinha da Silva. Ao lado disso, uma outra postura profundamente moderna da parte dela, porque ela não só ela faz criação, produção literária, mas faz crítica literária também. Quer dizer, a Cidinha tem todo um trabalho na área da... Inclusive, ela tem um conceito muito interessante envolvendo a questão... Eu não sei se eu estou não estou com o termo aqui, mas a bibliodiversidade. A Cidinha ocupou cargos públicos, ocupou cargos importantes na área de produção cultural, né? Inclusive esteve na Fundação Palmares, né? Atualmente em péssimas mãos, mas enfim, não vamos tocar nisso. Mas a Cidinha tem também 3 livros muito importantes, não é? de crítica literária e de difusão da leitura, quer dizer, livros voltados para o ensino, para o letramento literário, para a questão toda da formação de um público leitor. Ela é uma escritora profundamente preocupada com isso. E tem uma produção vastíssima, como eu estava dizendo, praticamente um livro a cada ano, né? E é também uma pessoa jovem, muito jovem ainda, tem toda uma carreira pela frente, e eu penso que tem também enfim, uma contribuição imensa para essa ficção contemporânea, ao lado da Conceição Evaristo, da Ana Gonçalves, que também está vindo aí com o segundo livro da Ana, está chegando aí agora, e a Cidinha também forma com a Conceição esse trio, né? Esse trio de mulheres mineiras que estão tendo uma repercussão nacional e internacional enorme. E aí eu aproveito a dica para colocar para você esse fenômeno que é Conceição Evaristo. Quer dizer, não dá para a gente falar da ficção, a ficção negra, a ficção afrodescendente contemporânea, não pode ignorar o papel exercido pela Conceição Evaristo. Quer dizer, a Conceição hoje é um marco, né? A Conceição começa a publicar em 2003, quando sai o Ponciá Vicêncio, a primeira edição. O livro já estava pronto, mas ela só consegue publicar esse livro
em 2003, e o último livro da Conceição é de 2018. Então você tem, em 15 anos, a Conceição Evaristo lança 7 livros. 7 livros que são verdadeiras obras-primas. Quer dizer, você tem a Ponciá Vicêncio hoje, está traduzida para o inglês, já está em 2ª edição nos Estados Unidos. A Ponciá Vicêncio está traduzida para o francês, já está em 2ª edição na França. Está traduzida para o espanhol, então ela está em toda a América Latina lendo em espanhol, que é uma edição mexicana. Está traduzida para o italiano e, pasmem, traduzida para o árabe. A Conceição Evaristo está sendo publicada em árabe. Então eu penso que a Conceição vai além dos limites, da chamada literatura negra ou afrodescendente, e eu quero saber quem é o escritor brasileiro hoje que tem a densidade e a importância da Conceição Evaristo. Para mim, não só no sentido dessa produção de altíssima qualidade, porque se está traduzido não é porque alguém gostou da cara da pessoa, se está traduzido é porque o livro tem talento, o livro tem qualidade. Não é? A Conceição já está com quase que toda a obra dela publicada na França. Então, peraí. Eu não vejo ninguém que começou a publicar no século XXI que tenha a densidade da obra da Conceição Evaristo, que tenha a importância dessa obra de Conceição Evaristo. Eu não conheço ninguém, nem homem, nem mulher, na literatura brasileira atual, do século XXI, não conheço ninguém que tenha essa densidade que a Conceição Evaristo tem. Não é? Tanto no romance, como nos contos, como nas novelas e mesmo na poesia. Você imaginar que os poemas da Conceição, os poemas de recordação e outros movimentos foram traduzidos para o francês pela editora Defame, a mesma editora que publica Clarice Lispector, gente. Espera aí, quer dizer, vamos respeitar essa mineira, porque ela hoje é uma personalidade literária brasileira, muito além de Minas Gerais e muito além da literatura negra. E mais, está esgotando a edição e a Defame já acabou de publicar as submissas Lágrimas de Mulheres. Percebe? Então, a Conceição hoje, só no ano de 2019, ela foi convidada para 3 grandes eventos na França. Então, vocês percebem que é uma carreira literária de muita vitalidade, e que inaugura um novo realismo, que é esse realismo que há de dialogar o tempo inteiro com o testemunho da exclusão, com o testemunho da subalternidade, o testemunho de todo esse drama chamado Brasil hoje, né? Com toda essa carência que a gente está vivendo no país como um todo. E é curioso porque o Alfredo Bozzi, quando comenta o conto brasileiro contemporâneo, ele criou o conceito de brutalismo. Eu tenho uma admiração imensa pelo professor Alfredo Bozzi, foi meu professor. Quando estava na USP fazendo meu doutorado, fui aluno dele. É um amigo, uma pessoa muito próxima, uma pessoa que eu tenho um respeito imenso pelo trabalho dele. E eu falei com ele, professor, quando o senhor fala de Rubem Fonseca, o brutalismo se encaixa perfeitamente, porque o Rubem, ele penetra na mente, na perspectiva do agressor, que chega e mata, pelo simples prazer de matar, como você vê lá em Feliz Ano Novo. Muito bem. A Conceição tem esse brutalismo. A Conceição também... Veja o Conto Maria. O Conto Maria, ela fala a vida de uma mulher, ela conta a vida de uma pessoa em três páginas. É uma obra-prima do conto. E ali você tem uma brutalidade absurda. Mas o brutalismo da Conceição é outro. O brutalismo da Conceição é poético. É um brutalismo onde você tem uma ficção dialogando o tempo todo com a poesia, com a humanidade do outro. Né? Quer dizer, ver o lado do outro. Ela se coloca no lugar, não do agressor, mas no lugar da vítima.
Isso está no Maria, está em Ana da Venga, está nos contos que são pseudo-testemunhos, que estão em Submissas Lágrimas de Mulheres. Os franceses estão adorando isso. A França está adorando isso, porque é um novo realismo. É um realismo que dialoga com o testemunho e com a denúncia o tempo inteiro, mas com um outro formato. Um formato de identificação com essa sensibilidade feminina que muitas vezes está calada, mas não está consentindo. Está calada, mas não consente.